Sejam todos bem-vindos mais uma vez e desejando que nosso Mestre Jesus possa nos iluminar, nos guiar nessa noite, iluminar nosso entendimento, nosso discernimento, para que possamos assimilar tudo o que formos ouvir hoje através da nossa irmã a Rose, que veio hoje trazer sua doação, né? E que ela seja sempre bem-vinda em nossa casa, o Valteir, que já é figurinha carimbada nossa, e que nós possamos absorver da melhor forma possível. Que Jesus possa iluminar cada um de nós, agradecer as doações com as cestas básicas, enxoval dos bebês, também com nossos irmãos em situação de rua, que são assistidos pela casa, e todo o trabalho voluntário que nós temos na casa, e com a colaboração de todos nós estamos conseguindo seguir adiante, né? Que é muito importante, um pouquinho de cada um, né? Nós somos a formiguinha de Jesus e um pouquinho de cada um nós vamos formar uma montanha muito linda. Então, muita gratidão. E a nossa rifa, que só falta 8 nomes para vender, que é um panetone da Copenhague de 1,5 kg, né? Tem 2 calças Lee e uma bolsa também chique. E esse dinheiro, esse arrecadamento vai ser direcionado para a manutenção da casa, que está precisando de uma manutenção urgente, coisa séria, né? Para que a gente possa ficar tranquilo aqui, sem o teto desabar em cima de nós, né? Não é? Então, vamos colaborar. Só faltam 8 nomes para preencher. Quem quiser colaborar, depois é só falar ali com a Alessandra e vamos seguindo em frente, com a ajuda de todos, não é? E cada um aqui está ajudando de alguma forma. A presença e as colaborações quando a gente pode também, tá bom? Eu trouxe uma mensagem para que a gente possa iniciar a nossa tarefa dessa noite com muita tranquilidade, para harmonizar o nosso ambiente, harmonizar a nossa mente, o nosso coração, né? E que essa noite seja repleto mesmo de paz, de amor, conhecimento e força, né? Para a gente colocar em prática. Porque tudo isso é maravilhoso, né? Mas no dia a dia, vai vendo. Não é? Na hora que a campainha toca é que a gente sai correndo. Então é isso. Quem vê a gente fazendo palestra e tal, trabalhando, e se vê alguma luz brilhando em volta, gente, não é a auréola não. É a lâmpada mesmo que é forte. Essas lâmpadas que só falta matar a gente de calor, né? Somos seres imperfeitos, procurando o caminho correto, o caminho certo. Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa e tal, nossa, mas ele é espírita. Pô, mas é um ser humano. É um ser humano. Com erros, defeitos, com tudo aquilo que a gente traz lá de milênios. E não vai ser nessa que nós vamos limpar toda essa aresta. Mas nós temos já a bênção de frequentar uma casa espírita, de poder colaborar, de estudar, de aprender. E aos pouquinhos nós vamos assimilando. E vamos nos preparando para futuros também, voltar um pouquinho melhor, dar menos trabalho para a espiritualidade, que a gente dá uma canseira no anjo da guarda, que não é brincadeira, né? É, o meu grande amigo, eu chamo ele de meu amigo querido, meu anjo da guarda é assim, meu amigo querido. Desculpa, mas tem dia que eu consigo te estressar, né? Você deve ficar estressado comigo. Sou imperfeita igual todo mundo, né? E eu trouxe uma oração aqui muito bonita, de Meimei. Orando a cada dia. Senhor, fazei-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consintas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-me por misericórdia que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender a minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me
para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que eu não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me por piedade quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja, graças a Deus. E vamos convidar então todos para que a gente possa relaxar a nossa mente, o nosso coração, acalmar o nosso coração, para que possamos nos conectar com o plano maior, com o nosso anjo da guarda, com os mentores amigos, com os mentores desta casa, que já há muito tempo preparou essa noite para todos nós. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte nesse momento, cada um doando o melhor de si. Com muita gratidão a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por esse banquete espiritual, por esse alimento espiritual que nos chega nessa noite abençoada, que a nossa irmã Rose vai nos transmitir tudo aquilo que ela se propôs a fazer, que ela seja envolvida em muita luz, muita paz, sabedoria, tranquilidade, pelo seu mentor amigo e pelo carinho de cada um de nós, vibrando e enviando a ela os melhores sentimentos, principalmente o sentimento de gratidão por ela estar aqui e por ela estar fazendo a sua parte na melhoria que tanto desejamos de um mundo melhor. E com muita gratidão, Senhor, pedimos licença para iniciar a nossa tarefa da noite, nos curvando diante do Teu amor, com gratidão, gratidão, gratidão. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva nossas mentes, nossos corações, e que a Rose seja sempre bem-vinda em nossa casa. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos um pouco dessa doutrina consoladora, né? Que nos convida à reforma íntima, que nos convida ao trabalho no bem, ao autoconhecimento. E quando nos dispomos a estar aqui nesta casa de caminho, como disse nossa irmã Maria José, já estamos, né, colocando em nós mesmos essa reforma íntima. Estamos vencendo as nossas limitações, estamos deixando de lado a nossa zona de conforto, principalmente hoje que está bem quente, né? Nós estarmos aqui já é uma reforma. E essa reforma não adianta ser do visual externo. Essa reforma tem que vir de dentro para fora, né? Para que possamos ser amanhã bem melhores do que fomos hoje. E o nosso tema de hoje, como nós já estamos no mês de dezembro, né? É aquele mês que nós começamos a sentir um clima mais fraterno, as pessoas estão mais sorridentes e nós vamos sentindo aquela musiquinha de Natal por onde a gente passa, o comércio todo decorado, né, convidando ao Natal. Natal, o que seria Natal então? Troca de presentes? Não, Natal é que nasceu, né? De natalício. E quem nasceu em dezembro, exatamente no dia 25? Conta-nos a história que Jesus nasceu, né? Onde Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu? Historicamente falando, isso não muda para nós.
né? Se nós formos levar ao pé da letra, mas tem estudiosos que falam que é impossível Jesus ter nascido em dezembro. Não, era a época do recenseamento que acontecia naquela região. Tem até estudiosos que levantaram a época certa, a data certa em que se fazia o recenseamento, como aqui nós fazemos o censo, né? Que vem aquelas pessoas baterem a nossa porta. Naquela época era diferente. Cada pessoa tinha que se deslocar ao local onde tinha nascido. E foi o que aconteceu com Maria e José. E foram para um local, e por ter muitas pessoas naquele local, não tinha lugar para Maria dar à luz. Não tinha mais hotel, como aqui em Ubatuba, né? Às vezes chega um turista, não tem mais pousada. Está tudo 100%, as pousadas estão lotadas. E nós, hoje em dia, será que nós abriríamos a nossa porta? Nós receberíamos uma gestante na nossa casa para falar: vem, minha irmã, pode ficar aqui, as pousadas estão cheias, fica aqui. Maria e José não encontraram, né? Uma casa de família, não encontraram uma hospedaria, uma estalagem como eles mereciam. Cansados depois de uma viagem grande, foram para uma estrebaria, um local simples, onde ficavam ali os animais. E um pastor amoroso conseguiu umas palhas e arrumaram um bercinho ali simbólico para que Maria desse a luz a Jesus. Isso é a história que nós conhecemos, né, meus irmãos? Aquela manjedoura simples, com os animais em volta, dando as boas-vindas, e Maria tendo aquele momento ali, aquele momento abençoado, que muitas de nós que aqui estão já passaram, já sentiram a sensação da maternidade. E naquele momento, Maria já nos mostra a missão da maternidade. Ela não tinha noção ainda, né, meus irmãos, de tudo que ela passaria, sendo mãe de Jesus. E nós fomos pesquisar um pouco, porque a cada vez que nós somos convidados a estar aqui estudando juntos, nós temos que pesquisar, né? Nós somos os beneficiados pelo convite. Eu sempre agradeço ao Diego, quando ele me passa a mensagem, eu falo: nossa, Diego, que bom, porque aí você me cutuca ali, ó, precisa preparar um tema, precisa estudar, e a gente se envolve com pesquisa daqui, pesquisa dali, e isso é muito bom, não tem preço. Quando você se dispõe a estar aqui falando de um tema específico, é o que nós buscamos hoje. Encontramos um texto atribuído a Chico Xavier, baseado no capítulo Cristo Nasceu? Onde? Quando? E esse capítulo está no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, editado pela FEB. Quem quiser conhecer, o livro é muito bom. É um livro para a gente deixar na cabeceira, porque ele nos traz muitas informações. Então, neste livro, nós encontramos exatamente esse capítulo. Cristo nasceu? Onde? Quando? Aí nós fomos pesquisar no livro dos Espíritos, porque nós somos espíritas, né? Nós temos que ter como base para nós, para os nossos estudos, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns e todo o Pentateuco, né? Para nós nos nortearmos com segurança. E nós encontramos na questão 625 a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? A pergunta é extensa, né? Vocês entenderam a pergunta? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Foi Kardec quem perguntou
Olha que coisa mais linda, já temos a resposta aqui. Jesus. Uma pergunta extensa, né? Eu falei, vocês ouviram? Uma pergunta extensa, mas a resposta já veio aqui com todo carinho da nossa irmã, que é a mãe da Maria José. Qual é o seu nome? A Norma nos respondeu. Olha que coisa linda. Ela está aqui, ó, antenada com a gente. Jesus. 5 letrinhas, né, meus irmãos? É nosso modelo, é nosso guia e é nosso mestre. Toda vez que nós tivermos, né, alguma dúvida, alguma insegurança, é só nós nos conectarmos com Jesus. É a melhor internet que tem. É a conexão com Jesus, com o Dr. Bezerra de Menezes, com o mentor espiritual desta Casa de Caminho. É a melhor internet que tem. Bota 5G no bolso, tranquilamente. Mas nós precisamos nos dispor a essa conexão, a essa troca. E Vinícius foi perguntar a diversos personagens da história onde e quando Jesus nasceu neste capítulo. Jesus nasceu, ele perguntou primeiro a Maria de Magdala. Onde e quando Jesus nasceu? E Maria respondeu, Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que sua voz cheia de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Olha só. Apenas ao ouvir a voz de Jesus, naquele momento que ela ali estava, Jesus despertou nela a sensação de uma nova vida, com a sua afabilidade, com a sua doçura, como nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui fazendo esse link a cada resposta que eu fui encontrando nesse capítulo do livro Em Torno do Mestre, eu fui buscando no Evangelho segundo o Espiritismo. E Maria de Magdala foi tocada pela afabilidade e a doçura de Jesus. E Vinícius continua. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu para mim na Praça de Assis, quando entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente Jesus é fonte inesgotável de amor. E nós fomos pesquisar, o nome de Francisco de Assis antes era um nome imponente. Ele era de uma família muito bem conceituada na época em Assis. O nome dele era Giovanni de Pietro de Bernardone. Olha que nome pomposo, né? Nome de alguém que tinha posses naquela época. E ele abriu mão de tudo. Adotou o nome Francisco de Assis. E Vinícius continua nos dizendo, perguntemos a Pedro, quando foi o nascimento de Jesus? E Pedro respondeu, Jesus nasceu no pátio do Palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Olha só, Pedro despertou. Ele viu que ele não podia ficar negando sem ter conhecimento. E ele foi tocado na sua consciência. E Vinícius continua, perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá, Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz, que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira, passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse,
Senhor, Senhor, que queres que eu faça? E neste momento, Paulo chegou à conclusão que já não era mais ele quem vivia, era o Cristo que estava ali vivendo através dele. Porque ele despertou também para fazer o bem, para usar toda a sua inteligência, para ajudar as pessoas. Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada no poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar, negue, negue, para que ela não dissesse que era amiga de Jesus, que conhecia, né? Era para que ela negasse. E o soldado com a tocha acesa dizendo, esse seu Cristo só te ensinou a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir por seu corpo, tive a certeza e a sinceridade de dizer, não, o Cristo não me ensinou só a morrer, ele me ensinou também a amá-lo. Olha só, que nobreza desse espírito. E nós fomos encontrar essa fala de Joana de Cusa, nós fizemos um link com amar os inimigos. Porque naquele momento o soldado que ateava o fogo ali para que ela fosse queimada, era um inimigo para ela, né? E ela estava dando exemplo de amar o inimigo, porque ela disse que Jesus não ensinou apenas a ela morrer com dignidade, porque ela estava ali por uma causa, ela ia morrer. E o soldado achava que ela ia morrer só porque Jesus ensinou. Não, ela disse que muito mais Jesus havia ensinado a amar os inimigos. Jesus havia ensinado a ela as vidas sucessivas e ela não temia aquela forma como o corpo dela estava sendo extinto. Ela confiava, né? Perguntemos a Tomé, aqui Vinícius continua, perguntemos a Tomé, onde e quando nasceu Jesus? E Tomé nos responderá, Jesus nasceu naquele dia inesquecível que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento, Tomé despertou seus sentimentos, deixando apenas de acreditar no que ele via. Ele foi tocado porque Jesus falou para ele, eu estou aqui, você precisa tocar nas minhas chagas para ter a certeza? E naquele momento, Tomé se transformou num outro homem. Perguntemos, Vinícius continua, perguntemos à mulher da Samaria, o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus? E ela nos responderá, Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde que me pediu de beber água e me disse, mulher, eu posso te dar a água viva, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e então pedi, Senhor, dá-me desta água. Ela acreditou, né, que todo aquele magnetismo de Jesus poderia ajudá-la. E ela aceitou a ajuda de Jesus. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. E João Batista nos responderá, Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto. Este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Neste instante, João Batista compreendeu que chegara o momento de Jesus crescer e João Batista se diminuir.
para a glória de Deus. Mas, nesse momento, Jesus estava ali dando exemplo de humildade a João Batista, porque ele banhava as pessoas na água dos rios e as pessoas saíam dali modificadas, saíam com uma outra visão da vida. E Jesus, nós bem sabemos, pela pureza do seu espírito, pelo magnetismo que ele trazia em si, ele não precisaria, né, chegar lá e deixar que João Batista o batizasse, mas ele fez isso dando um exemplo enorme de humildade, porque é assim que nós precisamos agir muitas vezes, com humildade, com paciência, com tolerância, porque com grito, com desespero, nós só perturbamos mais o ambiente, né? Muitas vezes a humildade, o silêncio, a paciência traz de volta o equilíbrio ao local. Perguntemos a Lázaro, onde e quando nasceu Jesus? Ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento, compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Lázaro viu que a vida continuava, que ele passou por aquele momento ali de catalepsia e despertou. E nós muitas vezes somos assim, nós precisamos de uma enfermidade para despertarmos. Quantos de nós aqui passou por alguma dificuldade física durante a pandemia? Eu mesma passei, dei muito trabalho para o Valteir, ficou quase 30 dias acordado, cuidando de mim, dormindo por minutos. Então, neste momento em que nós passamos por uma enfermidade, opa, eu melhorei? Eu vou aproveitar cada minuto, vou aproveitar todo momento que tiver para fazer o bem. E foi isso que aconteceu com Lázaro. Não, que Jesus falou para ele, com todo aquele magnetismo, com todo aquele amor que Jesus tem por todos nós, ele falou para Lázaro: levanta-te. E Lázaro, naquele momento, foi que Jesus nasceu para ele. Perguntemos a Judas Iscariotes, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. E nós fomos novamente fazer o link do estudo com o Evangelho. Nós vimos que a conclusão de Judas aqui foi sobre a verdadeira propriedade, sobre os verdadeiros valores que nós devemos angariar nesta vida. Não são as riquezas, não são os bens materiais, são os bens morais. Amizade sincera, valorizar a família, isso é a nossa maior riqueza. É aproveitarmos cada momento de paz, de fraternidade, de união. E Vinícius continua dizendo, agora esse texto foi mais atualizado, tá? Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Já está falando de Bezerra de Menezes. Então, Dr. Bezerra de Menezes nos responderá. Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e minha confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi sua misericórdia e seu imenso amor pelas criaturas. E Dr. Bezerra de Menezes viu naquele momento a importância do alimento espiritual, porque naquele instante, não sei se todos conhecem essa passagem do homem que voltou para dar um abraço, para devolver o abraço, porque certa feita, Dr. Bezerra de Menezes estava saindo da federação
E, como de costume, ele não tinha dinheiro nenhum nos bolsos, nem o anel de formatura ele não tinha mais. E ele olhou para aquele irmão que estava ali implorando por ajuda, falou: meu irmão, receba um abraço em nome de Maria Santíssima, nossa mãe. É que eu tenho para te dar hoje. E foi esse irmão que voltou a encontrar Dr. Bezerra de Menezes e falou: eu vim devolver aquele abraço, porque foi esse abraço que despertou em mim a fé em Deus, a autoconfiança. Aquele irmão estava passando por muitas dificuldades e o abraço de Dr. Bezerra de Menezes tocou a sensibilidade daquele irmão, que fez despertar nele o germe do amor de Deus que cada um de nós trazemos, essa centelha divina que nos impulsiona. E finalmente, perguntemos a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus? E ela responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram foco de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor. Se perguntarmos, aí eu fiz o link aqui, que Maria, nesse instante, está nos mostrando a missão da maternidade, a importância da maternidade. Infelizmente, algumas de nossas irmãs se desviam desse caminho, mas nós que temos esse conhecimento, nós que recebemos essas informações, podemos ajudá-la, como já faz tão bem aqui nossa irmã Maria José. Fala: gente, nós estamos precisando de ajuda com o enxovalzinho. É para ajudarmos essas irmãs que não têm recurso. E nós que temos o conhecimento, nós que somos tão amparados, podemos ajudá-las de alguma forma. Eu gostaria de ter uns 10 filhos, não pude, mas eu ajudo as que estão na fila aí, trazendo os nossos irmãozinhos. É assim que nós podemos amar-nos uns aos outros, ajudando o que tem mais dificuldade. Se perguntarmos a tantos outros seguidores do Cristo, cada um dará seu testemunho a respeito de quando Jesus nasceu. E para nós, quando Jesus nasceu? Alguém gostaria de falar? Quando Jesus nasceu, teve um momento assim importante que você falou: opa, tocou em mim, Jesus realmente nasceu para nos dar exemplo de amor, para renovar a humanidade. Porque Moisés veio e trouxe a lei mosaica para as pessoas daquele tempo, que estavam sofrendo, que não tinham normas. Então trouxe aquelas 10 mandamentos, né? E Jesus, com seu amor, com a sua bondade, com a sua doçura, pensou tanto em nos ajudar, que ele sintetizou a lei mosaica em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não mata, não rouba, não fala mal do vizinho, né? Não deseja os objetos do outro. Então Jesus muito sabiamente sintetizou a lei mosaica para nos ajudar. Olha o carinho, olha a preocupação de Jesus, o amor de Jesus por nós. Então, procuremos urgentemente fazer com que ele nasça. Se nós ainda não temos assim bem claro para nós o momento em que Jesus nasceu realmente na minha vida, porque vamos fazer urgentemente que ele nasça dentro de cada um. Porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o significado do Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Todos nós queremos que Jesus fique em nossa companhia.
Muitos aqui já adotamos o culto do Evangelho no lar, né? Sabemos que naquele momento que a família está ali reunida, a espiritualidade amiga está ali fluidificando o nosso lar, trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Então, nós precisamos muito mais que abrir as portas do nosso lar, é abrir as portas do nosso coração, para que Jesus encontre morada. Ao contrário das hospedarias de Belém, tratemos de arranjar lugar em nossos corações para recebermos o divino hóspede que há 2000 anos bate às nossas portas, mestre da verdade e do bem, da humildade e do amor. Permite que o astro sublime do teu Natal brilhe na noite de nossas almas e estende-nos caridosas mãos para nos livrarmos das velhas feridas, marchando ao teu encontro na verdadeira senda da redenção. É isso que nós devemos fazer nessa época, né, que todos estamos mais sensíveis, estamos com o sentimento à flor da pele, mesmo sabendo que irmãos nossos estão sofrendo em outros países, nós podemos ajudá-los à distância. As crianças da evangelização às vezes perguntam, mas como é que a gente pode ajudar? A gente não tem como ir para lá. Não precisamos ir fisicamente, com a prece, com o pensamento de carinho por todas aquelas famílias que estão sofrendo. Aqui mesmo na nossa cidade, nós temos famílias passando por flagelo. Como podemos ajudá-las? Se não pudermos fisicamente, com a prece sincera, com um pensamento de amor, com uma energia boa para envolvê-los, para que todos eles tenham dignidade, tenham uma vida de paz, de alegria, não só em dezembro, mas que o Natal seja todos os dias da nossa vida. Não precisamos esperar chegar dezembro. Aí muitos já falam, eu nem aguento mais ouvir aquela musiquinha. Então é Natal. Não precisamos. Nós podemos colocar essa energia boa no nosso dia a dia. Olhar para o vizinho com alegria. Em fevereiro, março, abril, porque até janeiro, até o carnaval ainda fica um ambiente, né, mais festivo. Mas passou as festas, ó, eu aqui com o meu problema, você aí com o seu, cada um no seu quadrado, nada disso. Não foi por isso que nós viemos para esse mundo de provas e expiações. Nós aqui estamos para nos amarmos uns aos outros. Ah, mas eu não consigo amar ainda. Não queira mal então, já é um progresso. Ah, eu não consigo falar, eu te amo. Não precisa, porque muitas vezes é daqui, ó, para fora. Não, demonstra daqui de dentro o carinho, o respeito, a paciência, a tolerância. Isso é forma de amar. O amor é um somatório de virtudes. Nós não precisamos ficar, o amor é... Não, vamos agindo com atitudes no bem, com atitudes que o Cristo faria se estivesse em meu lugar. É isso que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, para que não seja Natal somente no mês de dezembro, que se iniciou agora, mas que o Natal seja todos os dias para todos nós que aqui estamos, porque nós temos essa doutrina abençoada que nos traz o entendimento de que a vida continua, que nós estamos aqui passando por dificuldades, passando por desafios, mas podemos melhorar, podemos fazer o nosso melhor para retornarmos à verdadeira vida um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Nós não viemos para cá para fazer turismo, para passear, nós viemos para trabalhar, para estudar, para melhorar. A vida é uma escola, é uma oficina de trabalho e é um hospital, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Quem está apto, quem tem dons, quem tem disposição, vai para a oficina, vai trabalhar, meu irmão. Quem está doente, vai para o hospital, vai se curar. E quem está disposto a estudar, a buscar o entendimento,
A vida está aí. É essa escola bendita que Deus nos deu. E Jesus é o nosso mestre maior, que espera que o Natal seja realmente todos os dias. E que a paz do Mestre Jesus nos envolva sempre, não só nesse mês de dezembro, mas nos envolva a todos os momentos. Principalmente nos momentos em que estiver tudo bem, que possamos voltar os nossos melhores sentimentos de gratidão a Deus, nosso Pai, que enviou o seu Filho para ser um exemplo, para ser nosso modelo, nosso mestre e nosso guia. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Vamos assistir agora uma música de um grupo espírita que eu gosto muito e trouxe para compartilhar com vocês. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Vamos neste momento agradecer a nossa irmã Rosimar pelas palavras, pelas reflexões. Certamente todos nós aqui temos dentro do nosso coração um momento em que nós renascemos ou nascemos na presença do nosso Mestre, num momento difícil, num momento de amor,
um grande aprendizado na nossa existência. Sabemos que o nosso Mestre está sempre conosco, nos acompanhando de perto, deixa sempre espíritos de luz, mentores para nos guiar, nos ensinar, mostrar o caminho, deixa sempre a porta aberta da comunicação, essa comunicação que se dá através da oração. Sempre que nós precisamos pedir conselho, precisamos ser consolados, o nosso irmão, mestre, modelo e guia, Jesus, está sempre lá para nós. E nós devemos fazer a nossa parte, não só aprendendo os seus ensinamentos, mas nos esforçando todos os dias por praticá-los. Nosso irmão Paulo nos traz muitas reflexões, e a verdade é que nós estamos aqui, neste mundo de provas e expiações, para transformar o homem interior, deixar para trás o homem velho, despojarmos das couraças, tudo aquilo que impede a nossa evolução, que impede que nós sigamos para outros mundos. É um trabalho árduo, mas contamos com muitos irmãos, espíritos de luz, a nos guiar e a nos sustentar. E vamos neste momento então fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus. E neste momento agora que antecede o passe, vamos todos ficar em silêncio, em oração, nos preparando para receber esse tratamento tão importante, lembrando que o silêncio é uma prece. Que assim seja, graças a Deus.